Olá, meus irmãos e amigos da Igreja de Sorriso, queridos pastores Silosmar e Janice, que honra estar com vocês na conferência Verdades em Alta Definição. Os preletores escolhidos a dedo, certamente dirigido pelo Espírito, movido pelo céu para estar falando com você, aqueles que me antecederam e aqueles que virão após mim, certamente já liberaram o céu sobre o seu coração. Para mim é um privilégio, é uma honra poder falar com você sobre aquilo que realmente importa. A palavra de Deus não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Então abra o seu coração, mantenha a sua mente receptiva e deixe o céu se mover agora mesmo, aqui nessa conferência. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Vou repetir, tudo posso naquele que me fortalece. O tema dessa mensagem é vida antifrágil. Há um chamado para mim e para você de vivermos uma vida antifrágil, de sermos antifrágeis, de superarmos todos os obstáculos. A exemplo desse que nós estamos vivendo sem precedentes na humanidade. E para isso nós precisamos de unção de Deus. Ore comigo, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo poder das Escrituras, obrigado pela honra de podermos falar daquilo que realmente importa, o Evangelho. Deus, eu te peço que essa conferência, Verdades em Alta Definição, possa ser um cantinho do céu na vida e na história de cada um que está conectado conosco nesse ambiente online. Abençoa cada conferencista, cada lar. Abençoa, Pai, cada um que está com o seu coração aberto para receber mais de Deus, mais da Tua presença, mais do sobrenatural. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha nos forjar através dessa ministração. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pelo convite, queridos pastores Silosmar e Janice. Que Deus continue abençoando vocês. E a Igreja de Sorriso, uma igreja do coração que eu aprendi a amar, honrar e admirar demais. Bem, como falei há pouco, vida antifrágil é o tema dessa mensagem. Se você estiver anotando, anote esse título. Eu não sei se você já recebeu uma encomenda, ou já viu uma encomenda, e na caixa está escrito frágil. O que aquela palavra frágil está te comunicando? Bem, certamente a mensagem é: cuidado como você vai manusear. Se você for abrir, cuide. Observe, não coloque em qualquer lugar, não deixe cair. Saiba que você precisa ter uma atenção redobrada, porque aquilo que está ali dentro, que alguém colocou, foi devidamente encaixotado para que alguém, quando manusear, não faça uso indevido. Então, se você recebe uma caixa e está escrito frágil, a mensagem é: pense bem onde você vai colocar. Ou tem alguma coisa aqui dentro que pode trincar, que pode quebrar, que é muito sensível. Então, olha, vai com calma para não perder o que está aqui dentro. Sabe, eu tenho percebido no meu espírito que Deus está levantando pessoas para serem pessoas antifrágeis, que podem ser colocadas em qualquer lugar. São 200 dias de pandemia, está completando nesse tempo. Eu tenho aprendido muitas lições, e uma delas é: não importa onde nos coloquem, não podemos quebrar, não podemos trincar, não podemos nos fragmentar. Nós precisamos ser pessoas antifrágeis que não vão sucumbir no meio dos grandes obstáculos e desafios.
Aliás, eu tenho percebido e o Senhor tem falado comigo, como se nós estivéssemos no momento onde não importa como abrem os compartimentos do nosso coração, ainda que a gente caia, não vai quebrar, porque uma vida antifrágil, ela não se quebra facilmente, ainda que alguém não tenha o cuidado necessário, eu e você podemos permanecer intactos, porque foi bem embalado, fomos bem preparados. Meus irmãos, nós estamos sendo forjados no grande furor das batalhas. Eu olho para a Bíblia de capa a capa e eu vejo um Deus que preparou o seu povo para ser um povo antifrágil. Seja nos tempos de Moisés, quando estavam como escravos e prisioneiros no Egito, e Deus levanta um libertador, bem como durante toda a travessia dos 40 anos de deserto, seja nos tempos de Josué, que estavam para entrar em Canaã e tomar posse da terra, ou muito mais para frente, nos tempos de Davi, quando sucede o rei Saul, e ele foi forjado no furor das batalhas. Atos vai dizer que Davi serviu os propósitos de Deus na sua geração, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar dos momentos difíceis. Eu olho para a história dos profetas, eu me lembro de Elias, um homem que teve que enfrentar a depressão, que quando se viu perseguido por Jezabel, por Acabe, ele fugiu e teve que lidar com a dor da sua alma, e o Senhor estava levantando uma geração de profetas que tinha uma vida antifrágil. Só que é no momento do sofrimento, é no momento das dores, é no momento das lutas que de fato nós nos desenvolvemos. A pergunta é: o que uma pessoa precisa ter para ser antifrágil? Eu quero te falar sobre 5 colunas ou 5 pilares que uma pessoa precisa ter para ser antifrágil. A primeira coisa, se você estiver anotando, anote isso. Eu preciso ter uma cosmovisão bíblica. Isso mesmo, uma cosmovisão bíblica. Se você não quiser quebrar em qualquer situação, trincar por qualquer coisa, ficar chateado por uma circunstância adversa, porque alguém te deixou de lado, esbarrou em você, quem sabe os esbarrões da vida, as palavras recebidas, seja uma ofensa liberada, se você não quiser sucumbir diante de circunstâncias como essa, você precisa ter uma vida antifrágil. E para ter uma vida antifrágil, vai o primeiro pilar: tenha uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo. Então, quando eu conecto essas duas palavras, cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã, é quando eu tenho uma visão de mundo a partir das Escrituras. É quando eu tenho uma visão de mundo a partir da ótica do Evangelho. É começar a ver tudo e todos como Deus vê. Que a minha e a sua oração seja: Senhor, me ajude a olhar para o meu irmão como o Senhor o vê. Me ajude a olhar para minha esposa como o Senhor a vê, para os meus filhos como o Senhor os vê, para a igreja como o Senhor a vê, para a sociedade como o Senhor a vê. Pai, me dá uma visão correta a respeito de tudo e de todos. Isso é ter uma cosmovisão cristã, é olhar para as Escrituras e enxergar qualquer assunto à luz da palavra de Deus e ver tudo ao nosso redor usando a lente do Evangelho. O Senhor está ajustando o foco nesse tempo. Para sermos e termos uma vida antifrágil, nós precisamos de uma cosmovisão
cristã? Estamos construindo uma igreja que tem posicionamentos, que tem opiniões, que sabe salgar e iluminar o mundo? Quanto mais a igreja cresce, mais diferença ela deve fazer na sociedade. Eu estava vendo uma pesquisa que dizia que ao sondarem, ao estudarem 2.000 pessoas, essa pesquisa revelou que 9% apenas tem uma cosmovisão bíblica. Olha só, 9% apenas tem uma cosmovisão bíblica. E pasme você, apenas 2%, quando a ênfase da pesquisa está na juventude. De 2.000 pessoas, apenas 2%, se tratando de jovens, tem uma cosmovisão bíblica. O que pensamos sobre racismo? O que pensamos sobre política? O que pensamos sobre casamento? O que pensamos sobre família, mordomia, justiça social? Bem, meus irmãos, todos esses assuntos estão na palavra de Deus. E quando nós entendemos o que a Bíblia fala sobre estes assuntos, nós estamos formando um mindset, nós estamos formando uma mentalidade, estamos formando, criando e pavimentando um sistema de crença. É importante termos temas sensíveis para que de fato a igreja venha coçar aonde está coçando, dar resposta aonde tem perguntas, que não fiquemos mais em cima de cavalo morto, ou seja, dando resposta aonde já não se tem mais perguntas. Uma igreja relevante é quando ela consegue mostrar a relevância de Cristo para o mundo. O Senhor te chamou para ser uma igreja relevante. O Senhor te chamou para coçar aonde está coçando. O Senhor te chamou para ir para as universidades, para sentar no banco das escolas, para compor a mesa dos grandes CEOs e empresários, para fazer parte dos cargos de gerência e entrar em qualquer assunto e ter uma cosmovisão cristã. Olhar para o mundo dos negócios e saber como se faz negócios à luz da Bíblia. Construir uma família e saber como educar os filhos à luz da Bíblia. Ir para as universidades e falar sobre filosofia, sobre ética, e falar sobre qualquer assunto à luz de uma cosmovisão bíblica. É enxergar o mundo a partir da lente do Evangelho. Nós amamos estar nas conferências. Eu sou uma pessoa que eu amo estar nas conferências, promover conferências, treinar líderes. E eu sou apaixonado quando eu vejo uma pessoa queimando no Espírito, movida pelo Espírito, sabe, mergulhada, imersa na presença de Deus. Agora também tenho visto muitas pessoas queimando nas conferências, especialmente quando o assunto é jovens que queimam nas conferências, mas daqui a pouco estão lá curtindo Felipe Neto, ouvindo a Anitta. Ei, não faz sentido. Nós precisamos de uma cosmovisão cristã, nós precisamos de uma cosmovisão bíblica, nós precisamos saber o que a palavra de Deus fala sobre todos os assuntos. Não podemos entender sobre tudo e nada sobre aquilo que realmente importa. Precisa ser ao contrário. Nós precisamos entender tudo sobre aquilo que realmente importa, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas são secundárias, essas nos serão acrescentadas. Se você quiser ter uma mente brilhante, um coração que tem uma peneira da palavra, a peneira de Filipenses 4:8, você precisa gastar tempo com a palavra de Deus. Bem, o que uma pessoa precisa ter a mais para ser antifrágil? O segundo pilar, eu preciso de um avivamento pessoal. Isso mesmo, além da cosmovisão bíblica, eu e você precisamos
de um avivamento pessoal. O livro de Atos capítulo 2 vai falar da grande descida do Espírito Santo, do dia de Pentecostes, sabe, aquele grande derramar de Deus. A Bíblia fala que estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa e as pessoas foram impactadas pela glória de Deus. Eu amo os de repentes de Deus. A minha oração é que nessa conferência de verdades em alta definição, você seja surpreendido por um novo de repente. Você que está aí sentado na sua casa, de repente vem do céu um som. Você que está, quem sabe, sentado no auditório assistindo mais essa plenária, de repente o Senhor te pega de jeito. E aquilo que acontece naquele tempo, nós vamos ver que desembocou, levou as pessoas a um resultado. A exemplo da vida de Pedro. Pedro recebeu um fogo do Espírito, e esse fogo foi o que fez Pedro viver apaixonadamente e cumprir uma missão, porque a igreja não é ponto de chegada, a igreja é ponto de partida. Quando você chega, mal está começando a sua nova história, a partir de uma cosmovisão cristã e de alguém que está em busca de um avivamento pessoal. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versos 14 e 15, que é o resultado de Pentecostes, a resposta. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Eu vou ler essa parte do texto novamente que me chama muita atenção. Deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Sabe, você vai sair para trabalhar e as pessoas vão ter que buscar explicação. O que aconteceu com ele? Ele não está normal. Os olhos estão diferentes. A sua fala está diferente. Sabe, quando você impacta as pessoas, porque a verdadeira espiritualidade não é a contada, é a percebida. A verdadeira espiritualidade é quando as pessoas notam. Não é porque eu vou contando que eu sou espiritual, mas é que quando você chega, você impacta as pessoas pela vida de Deus que você está carregando. Um avivamento pessoal. Nós não vamos transformar o mundo pela crítica. O que mais se vê nesse tempo é as pessoas criticando. Mas nós vamos transformar esse mundo pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito Santo. O resultado disso é uma chama que não se apaga. Que a igreja de Sorriso, que a liderança, que as pessoas que estão recebendo o impacto desse evangelho, sejam uma resposta através de uma chama que jamais se apaga. Então, à medida que o Espírito de Deus nos toca, e Ele nos toca de novo, aliás, a palavra na Bíblia, quando ela se refere a testemunho, significa fazer de novo. Quando as pessoas veem o seu testemunho é a chave que elas precisam, que desperta uma fé para que elas queiram viver aquilo que você está vivendo. O Deus que fez uma vez na sua vida, Ele pode fazer de novo, tanto na sua vida, quanto na vida das pessoas que você consegue tocar. Tocar com as mãos, tocar com as palavras, tocar com os olhos, tocar com o comportamento, tocar com as atitudes, e o Senhor vai te usar e te usar para tocar e tocar e tocar muitas pessoas. E elas vão dizer: olha, me explica o que está acontecendo com você. Quando você fala, aquela tristeza que eu estou sentindo, ela vai embora. Quando você chega, a atmosfera muda. Quando você se porta do jeito que você se porta nas reuniões, as pessoas ficam constrangidas. O que é isso? Isso é a glória de Deus que está se manifestando na sua vida. Toda vez que o Senhor toca numa pessoa, a pessoa é transformada. Eu olho para a palavra e você pode observar comigo, Deus toca em Sansão, e Sansão ficou muito forte. Deus tocou em Salomão, Salomão ficou sábio. Deus tocou em Elias no meio da sua depressão,
e trouxe cura ao seu coração. Deus toca em Bezalel, e o Bezalel, ele começou a ter destreza, habilidade para moldar prata, ouro, e se tornar uma pessoa muito artística. Tudo isso porque Deus tocou. Quando nós temos um avivamento pessoal, porque Deus nos toca, sabe, nós somos transformados. O Senhor não quer apenas nos melhorar, o Senhor quer nos transformar, e quando Ele nos transforma, nós não temos outro caminho a não ser melhorar. Deus tem me dado algumas experiências muito profundas. Em outubro do ano passado, há um ano atrás, eu estava numa conferência nos Estados Unidos, e no intervalo da conferência eu fui visitar uma igreja, e eu tive uma experiência muito poderosa. Eu estava muito cansado, e no final o pastor estava ministrando sobre um reavivamento. Eu estava lá sentado, ele chama as pessoas para frente, os seus pastores, para receber uma imposição de mãos e liberar uma unção com óleo. Ele faz isso e depois começa a chamar as pessoas que estavam sentadas nos bancos para vir receber uma oração. Eu lembro que quando eu estava ali na frente, naquela plataforma, um dos ministros que estavam ali orando era o pastor Antônio Cirilo, um grande ministro de adoração. Aliás, quantas vezes eu já estava no meu lugar secreto, já estive no meu lugar secreto, adorando a Deus e ouvindo Antônio Cirilo. E quando ele chega até mim, ele coloca a mão mais ou menos aqui nessa parte do meu corpo, e ele começa a orar dizendo: mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. E enquanto ele foi orando e liberando essa palavra sobre a minha vida, eu fui me dobrando, e a glória foi tomando conta do meu coração, e de repente eu fico ali extasiado, ok, e o tempo estava terminando, eu volto para o meu banco, e de repente um profeta que eu admiro demais, pastor Fabiano Ribeiro, ele se aproxima de mim e começa a orar por mim. E quando ele ora por mim, eu nunca tinha tido uma experiência nesse nível, e de repente uma unção de riso foi tomando conta da minha vida, e eu fiquei jogado no chão por aproximadamente 40, 50 minutos, quem sabe uma hora, eu não lembro ao certo, mas era um riso incontrolável. Eu lembro que eu fui o último a sair da igreja. Quando eu chego na van, onde estavam os outros conferencistas comigo, quando eu entro na van, todo mundo começa a receber essa unção, e eu não consigo mais parar. Nós já estávamos indo para jantar, e todo mundo naquela van, encharcado pela glória de Deus. Isso aconteceu naquela viagem, quando eu chego na véspera da minha conferência, que começaria no dia seguinte, a conferência Catalise. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá, numa quinta-feira pela manhã, estava aqui ministrando, e depois, quando ele termina de pregar, aquela glória que eu acabara de receber dias atrás, me visita outra vez, e eu caio no chão, e aquilo me enche novamente de um avivamento pessoal. Quando nós fizemos, no período de carnaval, o Invasão Conference, que era uma invasão só para a nossa juventude, eu estava ao lado da plataforma. Em alguns momentos o Senhor me chama para ser um guardião da atmosfera, e de repente eu sou ministrado por um peso de unção de Deus, e o Senhor vai me dando algumas pessoas em que eu encosto, e aquela unção é transferida, e as pessoas começam a ser tocadas de uma forma sobrenatural. Tudo por conta de um toque. Sabe, eu oro para que o Senhor te toque agora, e você seja completamente visitado por uma unção tão poderosa. Como eu posso ter um avivamento pessoal? Tem algumas coisas que você não pode abrir mão. Então, se você estiver anotando, anote isso. Para ter um avivamento pessoal, eu preciso passar tempo com Deus. Isso mesmo, passe tempo com Deus. E permita que Ele fale o que pensa sobre você, muito mais do que o que as pessoas pensam sobre você.
Essa é uma das maneiras de se ter um avivamento pessoal, é ter o ouvido espiritual aguçado, aberto, sensível. É mais importante você saber o que Deus pensa sobre você, do que até mesmo o que você pensa sobre você mesmo. Para se ter um avivamento pessoal, eu preciso gastar tempo na presença, desenvolver um relacionamento no secreto. E eu preciso também, em segundo lugar, estar com pessoas vivas em Deus. Isso mesmo, esteja com pessoas vivas em Deus. Pessoas vivas em Deus nos inspiram. Toda vez que eu estou diante de uma pessoa que eu admiro, que eu honro, porque você só recebe da unção que você respeita, eu paro para receber. Sabe, como uma pessoa que carrega uma vida de Deus, que eu admiro, uma unção que eu honro, e eu quero receber desta vida que ela carrega, o meu coração se abre e eu me torno ensinável. Um coração ensinável, ele está preparado para aprender. Quantas vezes eu tenho sentado na mesa de homens e mulheres, grandes líderes, que tocam, que falam ao meu coração, porque eu estou aberto para receber aquilo que eles carregam. Para se ter um avivamento pessoal, além de passar tempo com Deus, de estar com pessoas vivas em Deus, você precisa compartilhar a sua fé com outras pessoas. Aprenda, pratique o compartilhar da sua fé com outras pessoas, porque nós temos que ter uma mentalidade de rio e não de lago. Uma mentalidade de rio, ele tem uma nascente que, quando recebe, se torna apenas um canal que vai desembocar em algum outro lugar. Quando você tem uma mentalidade de rio, você recebe tanto de Deus, se tornando um canal para que outras pessoas sejam também abastecidas, sejam também cheias, recebam também da experiência que você está recebendo. Compartilhe da sua fé, compartilhe do seu testemunho, fale do que Deus fez, fale do que Deus já operou, fale do que Deus já falou. Sabe, anote as experiências, crie uma ata daquilo que Deus está te liberando como profecia sobre esse tempo. Esse tempo não volta mais, é um tempo de crise, mas as maiores oportunidades aparecem nas maiores crises. As melhores oportunidades surgem nos momentos de grande desafio. Então, a partir do momento que você tem uma cosmovisão cristã, bíblica, e tem um avivamento pessoal, você está se tornando uma pessoa antifrágil. Não é qualquer coisa que vai te tirar do caminho, não é qualquer experiência negativa que vai abalar a sua fé, não é porque alguém falou, fez, deixou de fazer, que você vai desistir. Aliás, desistir já não é mais uma opção para quem tem uma vida antifrágil. Em terceiro lugar, o terceiro pilar, eu e você precisamos, para nos tornarmos antifrágeis, de uma conexão geracional. Se você estiver anotando, anote isso. Precisamos de uma conexão geracional. Isaías 46:9 diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Meu irmão, eu estou colhendo coisas que eu não tenho nem noção de quem plantou. Eu estou colhendo coisas hoje que não tenho noção do investimento gasto, sabe, do preço pago. Eu sou casado com a Andréia, temos 2 filhos. A Andréia é filha de pastora, neta de pastor, sabe, ela tem uma história. O seu bisavô foi o irmão Bruno Skolimowski, que chega da Polônia para plantar, foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Ipiranga, São Paulo. O irmão Bruno Skolimowski tem uma história de evangelismo no Brasil, coisas que esse homem fez, que eu não conheci, que nem sei.
eu estou colhendo hoje, 3 gerações depois. Por quê? Por conta da conexão geracional. Coisas que eu aprendi na caminhada, vendo o que aqueles que me antecederam viveram. Então, quando você honra aqueles que passaram, você passa a carregar da unção que eles viveram. Honre as pessoas que te antecederam. Talvez você vai fazer hoje diferente do que eles fizeram. Os tempos são outros, muitas coisas mudaram. Como diz um filósofo grego, Heráclito, a mudança é a única constante. Se você tiver que mudar, mude. Se tiver que mudar de novo, mude de novo. Aliás, a equação do crescimento é mudança mais continuidade. Você muda, continua mudando, logo você cresce. Mas isso não nos dá o direito de desprezar aquilo que os nossos antepassados, que nos antecederam, fizeram, edificaram, construíram e viveram. Você quer a unção? Então sirva a unção. Se você estiver anotando isso, anote isso, sirva a unção. Eu hoje vivo tantas coisas poderosas em Deus, porque aprendi a servir a unção de pessoas que eu admirei e que me antecederam e que tiveram uma linda história de grande impacto na sua geração, servindo ao Senhor, assim como o rei Davi viveu. Aprendi muitas coisas com meu pai. Meu pai foi um grande empreendedor. Sim, ele errou muito no mundo dos negócios, muitas coisas não deram certo, mas eu aprendi a olhar as coisas boas. Meu pai me ensinou a correr riscos. Meu pai já teve inúmeros negócios. Alguns não deram certo, mas tantos outros deram certo. Então, quando você vai respeitando aquilo que as pessoas carregam e os grandes feitos, você passa a ter bons olhos. Bons olhos. Deixa eu ser um pouco mais vulnerável com você. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, movida por grandes desafios. Quando eu estou para abraçar uma causa, a primeira pergunta que eu faço é grande ou é pequeno? Porque eu aprendi que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então nós devemos sonhar grande. E eu parto de uma premissa: se é grande, eu faço. E se não, alguém pode fazer. Se é difícil, deixa que eu faço. Se é mais fácil, deixa que outro faz. Ah, pastor, mas então isso é porque você está movido por um orgulho, achando que você é melhor que os outros. Não. Absolutamente. É porque eu vi, através de uma conexão geracional, líderes que me antecederam fazer coisas extraordinárias, movidos por Deus. O testemunho deles me inspira a abraçar aquilo que é grande, aquilo que é ousado, aquilo que me faz desenvolver um coração de um sonhador. Eu olho para a palavra e eu não posso olhar para a história de José sem colocar uma perspectiva de um sonhador, que enfrentou e passou por tudo que passou por um propósito: um dia governar. Não tem a ver com posição, tem a ver com autoridade. Faraó tinha o cargo, mas José tinha a autoridade. Nabucodonosor tinha o cargo, mas Daniel tinha a autoridade. Não seja uma pessoa movida por cargos, por posições, mas seja alguém cheio de autoridade. E quando você tem uma conexão geracional, honrando o legado das pessoas que transferiram a capa, um manto, assim como Eliseu bebeu de Elias e recebeu dupla honra, uma porção dobrada do espírito profético que estava sobre o mestre, que assim sejamos eu e você. O quarto pilar que nós precisamos fundamentar para ter uma vida antifrágil é eliminar toxinas.
Aprenda a eliminar toxinas. Tem muitas coisas que são tóxicas e nós temos que deixar de lado. Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre. O que é uma consagração? Destinar para uso exclusivo do Senhor. À medida que você consagra o seu casamento, você está eliminando as toxinas do seu casamento. À medida que você senta na roda das multidões e evita se assentar na roda dos escarnecedores, você está eliminando as toxinas, porque você consagrou os ambientes que você frequenta. Eu tenho aprendido que devemos sim ser uma igreja avivada por pessoas que estão imersas no Espírito. Nós estamos aqui, aliás, há todos os tipos de igreja, mas eu, como líder da igreja que pastoreio, eu escolhi, mais do que ser uma igreja reformada, uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, uma igreja seja mais tradicional ou mais contemporânea. Não. Eu escolhi ser uma igreja viva em Deus. Uma igreja que carrega os 5 ministérios, os dons do Espírito, que acredita naquilo que o Senhor nos chamou para construir e edificar uma igreja saudável. O Senhor está te chamando para ser uma pessoa antifrágil. Não é qualquer coisa que vai te derrubar. Sabe, essa igreja que está sendo formada nesse tempo, aprendendo a eliminar as toxinas, consagrando tudo ao Senhor, está colocando para cozinhar em fogo baixo. A panela de pressão está fervendo. Temos aprendido que, à medida que essa panela vai fervendo, você conhece aquela válvula de escape. Enquanto nós estamos fervendo no mundo que estamos inseridos, nós temos sempre um escape, e esse escape é Jesus. E à medida que a gente escapa para Jesus, nós tiramos as toxinas que não devem nos acompanhar. Queremos muito ver mudanças. Aliás, eu tenho certeza que você quer ver muitas mudanças. Eu quero ver mudanças, mas eu tenho aprendido que eu e você devemos ser a mudança que queremos ver. Isso mesmo, seja a mudança que você quer ver. Você quer ver uma mudança na sua casa? Seja você a mudança. Você quer ver uma mudança na sua igreja? Seja você a mudança. Você quer ver uma mudança no seu trabalho? Ei, seja você a mudança. Elimine as toxinas, sendo você pioneiro em transformar o ambiente que você está frequentando. Eu quero ser a igreja da palavra, do Espírito que discipula as nações. Nós queremos viver essa atmosfera do céu, em que a Bíblia, há fogo. Isso naturalmente leva tempo para amadurecer. Não somos a igreja da estrutura. Aliás, nós já fomos, mas ninguém bebe odre. Todo mundo bebe aquilo que está dentro do odre. Estamos em busca de um vinho novo. Estamos em busca de um vinho novo. Não é de uma nova estrutura, mas é de um grande derramar do Espírito Santo. E por último, o quinto e último pilar para ser uma pessoa antifrágil é: tenha proteção cultural. Nós precisamos proteger a cultura do reino dos céus. Esse mundo tem um sistema, esse sistema jaz no maligno, mas nós pertencemos a um reino, e o rei está assentado no trono, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós temos que ser, para proteger essa cultura, nós temos que ser líderes, nós temos que ser pessoas, nós temos que ser filhos com o machado afiado. A Bíblia diz em Eclesiastes 10:10, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Pegue você
um machado que não está afiado, e você vai ver a dificuldade que é para se cortar, a falta de precisão no golpe que você tem que dar numa madeira. Aliás, você vai ter que usar uma força demasiada. Agora, se o machado está afiado, é uma ação e você corta na medida certa. Quando você se torna um protetor da cultura, você está o tempo inteiro sendo uma pessoa com um machado afiado. É uma palavra colocada na hora certa, no lugar certo, que gera ânimo, que gera entusiasmo, que gera encorajamento. Uma pessoa com um machado afiado, ela tem nas suas mãos uma ferramenta poderosa para agir com precisão sempre que for necessário. Seja você um protetor da cultura, a cultura do céu na terra. Seja você um protetor da cultura dentro da sua casa, alguém que é um termostato e não apenas um termômetro. O termostato é aquele equipamento que vai alterar a temperatura, enquanto que o termômetro apenas afere a temperatura. Não seja você alguém que só está medindo como os outros estão, mas sim, porque carrega a unção de Deus, é capaz de ser um agente de transformação, apesar do momento que as pessoas estão vivendo. Comece pela sua casa, fazendo do seu lar um cantinho do céu. Então, para finalizar, deixa eu recapitular com você. Para nós termos uma vida antifrágil, precisamos de cosmovisão bíblica, de um avivamento pessoal, precisamos de conexão geracional, precisamos eliminar toxinas e, por fim, nós precisamos de uma proteção cultural. Eu quero terminar orando com você, orando para que Deus te toque como tocou Sansão, para que Deus te toque como tocou Moisés, para que Deus te toque como tocou Davi, para que Deus te toque como tocou tantos profetas em gerações passadas, para que Ele te toque como tem tocado tantos outros líderes na nossa geração. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela Tua poderosa palavra. O Senhor nos chamou para termos uma vida antifrágil. Continua abençoando cada um que está nos assistindo e com um toque sobrenatural do Espírito Santo, vai transformando cada coração, vai mudando a história desses irmãos preciosos, seja da Igreja de Sorriso ou de qualquer outra igreja conectada conosco nesse ambiente online. Como o Senhor tem me tocado ultimamente, toca os meus irmãos, abençoa, Pai. Vem visitá-los para que cada um, através desses 5 pilares, seja um instrumento de bênção nessa geração. Senhor, um avivamento pessoal é o que nós precisamos. Toca-nos, Pai. Toca-nos, Pai. Vem e derrama mais. Nós queremos mais. Queremos muito mais. Obrigado porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Essa é a nossa oração, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mais uma vez, obrigado por estar com você, pela receptividade. Quem abre as portas da casa, abre as portas do coração. Obrigado ao meu querido amigo, pastor Silosmar, a sua esposa, pastora Janice. Um beijo no coração da Igreja de Sorriso, e nós continuaremos conectados em oração, vivendo no mesmo espírito, e espero em breve poder visitá-los presencialmente outra vez. Deus te abençoe.